Me conta uma coisa, você consegue imaginar você se tornar uma referência em sobrancelhas naturais aí na cidade onde você mora? Eu sou Scarlett Macedo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da imersão das sobrancelhas. E nesses 3 dias é o seguinte, eu falo que eu estou aqui para poder te mostrar como que você pode se tornar, tá, uma referência em sobrancelhas na região aí onde você mora. Ou seja, imagine só você sendo procurada, sendo reconhecida, sendo valorizada, muito cobiçada pelo seu trabalho, não é demais? E provavelmente você vai ser reconhecida e valorizada por mulheres que talvez ainda nem te conhecem. Talvez você ainda nem conhece essa mulher também, mas ela está precisando dos seus serviços, tá? E isso aconteceu com algumas meninas, com algumas mulheres, e eu quero que você conheça a história dessas meninas, tá? Eu falo que elas, assim como você, começaram do zero, ou talvez, se já começaram a atuar, tem ainda alguma dificuldade, e olha só o que aconteceu com elas. Vamos lá. Normalmente eu deixo a parte da tarde, né? Depende muito, eu gosto de deixar a parte da tarde separada para atendimento mesmo, né? Às vezes de manhã tem que resolver alguma coisa. Então eu gosto de deixar na parte da tarde. Hoje em dia eu tô com uma parceria com o salão, eu ainda não tô com o meu espaço montado, tô começando a montagem, comprei algumas coisas aí pra montar o meu espaço. Legal. Tô com um salão, e agora outro salão me procurou querendo fazer parceria para eu atender lá. Então é um salão assim bem movimentado na cidade, então eu acredito que vai ser bem legal. Às vezes a gente fica até com medo no começo de tenho que começar e já ter um espaço, né? Muitas meninas têm, preciso começar e ter um espaço, mas na verdade não, a gente tem que ir, né, um passo de cada vez ali, não atropelar nada, né? E foi bem tranquilo, eu falei, entendeu? Faço parceria com alguém. Então a gente fez uma parceria super legal e aí foram aparecendo, né, outras propostas, outras parcerias, e é muito legal isso, a gente não imagina, né? A gente acha às vezes que é só um caminho, mas às vezes tem vários, né? Então a gente pode... Verdade. De várias formas, ter o próprio espaço, atender em outro local, atender em outra cidade, né? Pois é, eu atendi uma cliente, foi até sábado passado, ela não tinha fios na sobrancelha praticamente, dava pra contar quantos fios. Aí assim, ela ficava falando, eu passo o lápis todo dia, mas ela não sabia passar, ela só passava ele reto assim, e todo dia ela levantava e tinha que passar o lápis. Aí ela falou, aí eu falei, eu tô fazendo micropigmentação, me apresentei pra ela, que ela já me conhecia, já era minha cliente aqui de cabelo, eu falei... Ela falou assim, mas só que eu já marquei essa sobrancelha. Eu já tô com a minha sobrancelha agendada. Mas você tá fazendo, eu vou fazer que sim. Aí, desmarcou a sobrancelha e aí eu fiquei aquele aperto. Meu Deus, e agora? Aí ela marcou a sobrancelha. A gente fez rapidinho já. Ela já tava querendo fazer. E quando eu terminei a sobrancelha, a gente foi mágico, igual eu falei. Porque assim... O resultado foi tão bom e ela ficou tão feliz, tão agradecida. A gente já mandou não sei quantas mensagens agradecendo, falando que a família gostou, que todo mundo gostou. E se você entrar no meu Instagram, você vai ver o antes e depois dela, porque esse foi espetacular. Assim, mesmo a gente estando nisso, a gente consegue entregar. Com a técnica, a gente consegue entregar um resultado legal. E antes que você pense, porque eu sei que tá passando um monte de coisas aí na sua cabeça, eu sei que você deve estar aí assim, Scarlett, mas será que eu vou conseguir? Será que isso é pra mim? Eu tenho muito medo de começar. Ou se você talvez já atua na área, eu sei que você tem aquele monte de monstrinhos, né? Será que eu consigo isso? Será que a cliente vai gostar? Será que isso vai pegar? Resumindo, o mais importante é você entender que nós estamos aqui por esse motivo, para você entender que não é só você que passa por isso, para você entender que isso faz parte do seu processo, que do mesmo jeito que você tem esses medos, né, que eu também já tive, que outras mulheres já tiveram, que da mesma forma que eu e outras mulheres que nos tornamos referência em sobrancelhas naturais na cidade e na região que a gente mora, a gente também já teve essa insegurança, esse medo. Mas a gente não desistiu, tá? E é por isso que a gente tá aqui hoje, pra você não desistir também. Eu sou administradora e contadora por formação e resolvi mudar completamente de ramo, mudar completamente de profissão. Eu trabalhava de 7 às 5 horas da tarde, de segunda a sábado, para ganhar um valor X, às vezes eu levava serviço para casa. Eu sou fisioterapeuta, mas não atuo mais. E aí, há 6 anos, eu sou maquiadora e especialista em beleza de noiva. E há quase 1 ano, micropigmentadora. Por que não mudar de profissão? Vamos mudar de profissão, sim. Eu sou design de sobrancelhas e micropigmentadora. É as únicas 2 coisas que eu faço, que eu trabalho, é só com sobrancelha mesmo. A micro, ela muda a vida da gente, não é, Luna? Sim.
e muda muito. Que não tem nada assim mais prazeroso na minha vida do que hoje eu trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, que é com sobrancelha. Me identifiquei muito. A micropigmentação trouxe para minha vida muita flexibilidade de horário. Consigo associar o meu trabalho com a escolinha do meu filho. Consigo levar ele, buscar ele e trabalhar. Eu consigo trabalhar pouco. Vivo bem, vivo tranquila. Acho que cerca de 8 horas de trabalho eu consigo tirar o mesmo valor que eu tirava na loja. Hoje em dia eu sou muito mais feliz, tenho muito mais tempo para minha família, para os meus amigos, para viajar. Então a minha vida mudou completamente. Hoje eu ganho mais, tenho mais tempo para minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para minha casa. E hoje eu trabalho para mim mesma. Eu faço os meus horários. Então a micropigmentação me devolveu muita coisa que a pandemia me tirou. Minha autoestima como mulher, né, independente, eu sempre gostei de ser assim. Eu pude parar de depender financeiramente do meu pai, que durante um bom período da pandemia eu precisei depender, porque não estava tendo dinheiro. Tá vendo só como que é possível, como que a gente consegue sim ser dona da nossa própria vida, como que é possível sair de onde a gente estava com todos aqueles medos e a gente conseguir ser dona da nossa própria vida, cuidar da nossa agenda, cuidar dos nossos horários, ser bem remuneradas? Pois é isso. E olha só, essa é a nossa segunda aula e na primeira aula eu te mostrei o porquê ser uma referência em sobrancelhas naturais aí na cidade onde você mora. Eu fiz você parar de pensar só ali dentro da sua caixinha e abrir os seus olhos. Eu te ajudei a sair de fora da caixa. E você entendeu que existe sim a oportunidade, que a oportunidade está aí na sua cara para você desfrutar de tudo que existe para você. Você viu que existe um método íntegro, honesto de trabalho, onde eu e as minhas alunas passamos para a gente sair do zero e nos tornar referência em sobrancelhas naturais. Eu te mostrei que para que você consiga se tornar referência, para que você seja reconhecida, para que você tenha essa admiração, existe sim um processo. Existe um processo, um passo a passo e uma metodologia. Você viu também que a área da beleza é uma das áreas que mais cresce no mundo todo, e que a área das sobrancelhas hoje em dia é a área que te proporciona isso, para que você tenha mais qualidade de vida, para que você consiga ganhar mais, trabalhar menos, ser bem remunerada. Eu te mostrei que a média de uma micropigmentação hoje em dia, para quem está começando, é ganhar aí R$400 em 2 horas de trabalho. E que a tendência é você melhorar e ser valorizada cada vez mais. Você viu que trabalhar com sobrancelhas é uma área que te possibilita, sim, ir além. É uma área que te possibilita sonhar com muitas coisas. Porque talvez se hoje você não está tendo sonhos, talvez é porque você... aquilo que você está fazendo hoje não te possibilita isso. Talvez você está aí com dívidas, talvez você está aí mal conseguindo pagar suas contas no final do mês. E aí como que você vai sonhar? E a área da micropigmentação nos possibilita isso. Porque a partir do momento que você sabe que você trabalha com algo que, além de te trazer qualidade de vida, você vai conseguir ser bem remunerada, aí a vida da gente muda. Aí a gente começa a sonhar com aquele tanto de coisa. E é isso que vai acontecer com a sua vida daqui pra frente. Trabalhava 30 dias para ganhar um salário contadinho no final do mês. Hoje eu faço a minha agenda, trabalho 3 dias na semana para faturar 4 mil por mês, 5 mil por mês. Depois dessas micros que eu joguei na rede social, foi só aparecendo gente. Com 5 meses já fiz mais de 35 micros. Consegui pagar minhas contas. Peguei o dinheiro, limpei meu nome, peguei o dinheiro, fui lá para São Paulo. Assim, vou comprar roupa. E fui para São Paulo e comprei tanta roupa. Trouxe muita roupa para mim. Então, fazendo o curso, eu já enchi uma agenda para o Rio de Janeiro, um final de semana. Então, assim, aquilo ali eu fui pro Rio, já fiz uma grana, voltei para Juiz de Fora. Você atendeu quantas mulheres? Você lembra, assim, mais ou menos? Eu não lembro quantas, eu só lembro de quanto eu fiz em dinheiro. Eu atendi sábado e domingo, eu fiz 5 mil. Em 2 dias? Foi meu primeiro trabalho com micropigmentação. E tudo isso, todas essas conquistas, antes
dessas mulheres, dessas meninas, conquistarem isso tudo, na cabeça delas também era impossível. Era algo que estava muito fora da realidade delas. E que talvez esteja acontecendo isso com você agora, de pensar, peraí, não, mas isso está muito longe. Todas essas conquistas, conquistar o meu espaço próprio, conquistar minha qualidade de vida, faturar 5 mil por mês, está muito longe da minha realidade. E não tá. Essas mulheres, essas alunas, elas seguiram um passo a passo. Elas tiveram acesso ao método Viver de Micro. Elas utilizaram os 4 pilares, né, que envolvem o método Viver de Micro, que é a mentalidade, a técnica, o marketing e a venda. E você viu que esse método Viver de Micro, ele te ensina a trabalhar com uma canetinha, que é o Tebori, que eu te apresentei na aula 1, que custa R$20, que nele a gente coloca uma lâmina que custa 4. E que aí você tem um instrumento de trabalho que é tão bem valorizado, que é tão valorizado no mercado de trabalho hoje, que te possibilita, com essa canetinha de R$20 e essa lâmina na pontinha, com esses R$24, te possibilita entregar um procedimento que, para quem está começando, consegue faturar R$400 em 2 horas. Você tem ideia do quanto isso é transformador nas nossas vidas? Você tem ideia de que o Tebori, de que dominar o método Viver de Micro, de que ter acesso a ele e seguir essa metodologia que envolve esses 4 pilares, o quanto isso é transformador na nossa vida, o quanto transformou a minha vida, transformou a vida das minhas alunas, o quanto isso é mágico. Mas o que adianta você saber que existe isso tudo, que existe uma forma para você trabalhar com a técnica mais desejada pelas mulheres dos últimos anos, para que você consiga se tornar referência em sobrancelhas naturais. Se você tá aí com medo, se sentindo insegura, sem saber por onde começar. Pois é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nessa aula você vai conseguir dominar o caminho que vai te tirar de onde você está hoje, o caminho que vai fazer com que você consiga dar os seus próximos passos, independente se você está começando do zero, se você já está atuando com sobrancelhas. Caminho que eu trilhei nos meus últimos 10 anos e caminho que eu dei o nome de método Viver de Micro, que envolve esses 4 pilares. Tá? E foram esses 4 pilares que fez com que as minhas alunas se tornassem referência em sobrancelhas naturais. E hoje você está tendo a oportunidade, nesses 3 dias de evento, de conhecer esse caminho. Eu imagino que você deve estar aí pensando, mas Scarlett, de onde que surgiu isso? Como que você criou o método Viver de Micro? Como que você criou essa questão dos 4 pilares, de seguir esse passo a passo? E eu vou te contar uma história. Eu lembro que quando eu comecei a atuar com sobrancelhas, o meu pai sentou comigo um dia, e aí eu lembro que ele me chamou para conversar. E o meu pai, ele veio de uma família muito humilde, ele era engraxate, ele vendia frutas na feira, ele fez até 4ª série, nem por isso ele deixou de ser um mega empresário, um mega empreendedor, e que eu admiro tanto. Ele, com toda a sua sabedoria e experiência, um dia ele me chamou para conversar, e ele veio me falar sobre: filha, eu vou te contar algumas coisas que vai te ajudar a fazer com que você se torne referência nisso. Eu lembro que ele me contou que quando ele morava em Diamantina, que é a cidade que ele morava naquela época, tinha muitos meninos ali, assim como ele, vendendo frutas e verduras na feira. E aí eu lembro que ele falava assim: minha filha, quando eu chegava na feira, eu tinha que vender aquilo, porque se eu não vendesse e chegasse com a sacola vazia de frutas e de verduras, eu apanhava muito do meu pai. E aí ele falou que naquele momento ele descobriu que quando ele era criança ainda, que ele tinha que ter um diferencial, que ele não podia ter só a fruta que todo mundo tinha. E foi naquela época que ele aprendeu a se destacar por sobrevivência, né? E aí ele entendeu que não adiantava, pensa só, não adiantava ele ter um saco cheio de frutas, cheio de verduras ali para vender, se ele não tivesse cliente para poder comprar. E que também não adiantava o cliente chegar até ele para poder comprar, se ele não sabia vender as frutas para o cliente dele. E foi ali que eu associei aquilo para minha realidade. Eu falei: gente, por que meu pai tá me falando isso, né? Porque a maioria das pessoas hoje acham
que basta dominar a técnica, ou seja, a maioria das pessoas acham que basta fazer design ou micropigmentação que ela vai conseguir se tornar referência. E é onde tanta gente se frustra, tem tanta gente que às vezes sabe fazer, mas não consegue se tornar referência, não consegue sair do lugar. Ou seja, o que adianta você dominar a técnica e não ter cliente? O que adianta você ter cliente e esse cliente não chegar até você e você não souber vender? Consegue? Percebe? Consegue entender agora de onde que surgiu esse método Verde Micro? Qual que é a essência dele? Consegue compreender que dominar esses 4 pilares é fundamental para te sustentar ao longo do seu processo, para que você consiga se tornar referência, para que você consiga ter resultados diferentes? E eu tô aqui hoje justamente para poder te apresentar esse método, para que você consiga sair ali da sua caixinha e abrir a sua visão, para que você consiga se tornar referência. E que, no nosso caso, se tornar referência é, além de dominar a Pince e o Tebori, é dominar o marketing, é dominar a venda voltada para o nosso negócio, entende? Voltada para a nossa realidade da área da beleza e da área das sobrancelhas. Mas para isso você precisa mudar a sua mentalidade. E mudar a mentalidade é você entender que existe sim um mercado gigantesco para você, que existe sim uma metodologia que não precisa de ter dom para ser especialista em sobrancelhas, para se tornar referência em sobrancelhas, que você consegue sim treinar e aprender através de um método, que existe um passo a passo para ser seguido. E você entender que existe espaço para todo mundo. E as pessoas que vão se destacar são essas pessoas, essas mulheres, que pode ser você sim, que vai além de dominar a Pince e o Tebori, que envolve a técnica, mas também vai aprender a dominar o marketing e a venda, porque é um ciclo, né? Você muda a sua mentalidade, ou seja, você começa a entender que existe um mercado gigante para você. Você começa a parar de achar que eu não consigo, eu não tenho dom, eu não vou ter cliente, já tem muito profissional atuando no mercado. Isso, se você está pensando assim, é porque você não conseguiu mudar a sua mentalidade. E a minha função aqui hoje é essa, é te provar que assim como eu, assim como outras mulheres, a gente só conseguiu nos tornar referência porque a gente entendeu que a gente também conseguia. Então é isso. É você sair de fora da caixa, entender que existe um mercado gigantesco, entender que existe uma técnica de sobrancelhas naturais que tantas mulheres desejam, mulheres que nem te conhecem ainda, mas que precisam do seu serviço. E que existe o método Verde Micro para poder te auxiliar nessa jornada, para poder te sustentar, onde você vai se agarrar nesses 4 pilares para se tornar referência em sobrancelhas naturais na região aí onde você mora daqui para frente. Agora eu quero te apresentar de qual maneira que você vai conseguir aplicar o método Verde Micro aí na sua realidade. Mesmo que você esteja começando do zero, sem nenhuma experiência na área, ou se talvez você já atua na área de sobrancelhas, mas você ainda não conseguiu alcançar grandes resultados, tá? Eu quero que você pense nas pessoas que você convive, nas pessoas que você segue nas redes sociais. Tenta imaginar aí o seu ciclo ali das pessoas que você convive. Você sabia que você é a média das 5 pessoas que você convive? Você sabia que acompanhar as pessoas na rede social pode ser um divisor de águas na sua vida, ao mesmo tempo pode ser algo que pode acabar com a sua vida? Ou seja, tá na hora de você mudar a sua mentalidade. E o fato de você estar hoje aqui comigo prova que você já começou a mudar a sua mentalidade, mesmo sem perceber isso. E eu falo que críticas sempre vão existir. Provavelmente essas críticas vêm das pessoas que talvez a gente mais ama. E a única coisa que eu te falo, não adianta você tentar discutir com pessoas que não têm a mesma mentalidade que você. Por isso existe a importância de você entender aonde que você está e aonde você quer chegar. Por isso existe a importância de você ter foco, porque pessoas para poder te desviar e te desmotivar vai existir o tempo inteiro. Tanto pessoas de fora, de rede social, e pessoas de dentro da sua própria casa. Então, se você não tiver a mentalidade de focar em algo que você acredita que é o ideal para você, as coisas não andam. Então, por isso que eu tô aqui,
para poder abrir a sua cabeça para isso, e é você entender que você, independente de onde você tá hoje, você consegue sim se tornar referência em sobrancelhas naturais seguindo esse passo a passo. E ter esse direcionamento, entender para onde que você tem que ir, é fundamental, porque senão você vai acordar, viver e seguir qualquer caminho ali que é mais cômodo para você, ou é o caminho que você acha que sobrou ali para você poder viver todos os dias. Só que você tem que entender que não é qualquer caminho que vai fazer com que você consiga, por exemplo, Scarlett, eu trabalho 8 horas por dia, não tenho quase horário de almoço, trabalho todo final de semana, eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tenho dinheiro para poder pagar os meus luxos ali, de às vezes comprar uma roupa legal, de fazer uma viagem com a minha família, de comprar as coisas da minha casa. Eu não tenho tempo para ficar com as pessoas que eu mais amo. Por quê? Porque você está seguindo um caminho que foi vindo assim, aí você foi tocando a vida. Só que a gente, isso já é mais do que comprovado. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente faz, a gente vai continuar com a mesma vida. Agora, se a gente começar a mudar a nossa mentalidade e começar a trilhar caminhos diferentes, e é o caminho, que é um caminho que você sabe que é um caminho íntegro, que funcionou comigo, que funcionou com outras mulheres, que fez com que a gente saísse de onde a gente estava, que talvez seja onde você está hoje, e nos tornou referência em sobrancelhas naturais, aí é diferente. E aí eu falo, como que fica a sua cabeça nesse momento? O que te move? O que faz você acordar todos os dias e querer seguir? E ter tesão pela vida de acordar e falar, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou trabalhar isso. Hoje eu vou acordar, eu tenho uma rotina, porque é essa rotina que vai fazer com que eu consiga alcançar os meus sonhos. É essa rotina que vai me tirar da vida que eu tô tendo hoje e que vai transformar a minha vida. E poder viver isso não tem preço. Então é isso que eu te pergunto, como que tá a sua cabeça hoje? Você tem vivido uma vida que é a vida, deixa a vida me levar e qualquer caminho serve? Ou você tem certeza de que tudo que você... Hoje, por exemplo, você acordou hoje, tudo que você fez hoje, você sabe que tudo que você fez são as coisas certas para poder te levar para realizar os seus sonhos? E se a gente for pensar quanto vale a nossa hora de trabalho sendo micropigmentador, gente, a gente vale muito. O que é isso? A gente Então, em torno de 2 horas e meia. Eu também cobro R$400. Esse é um valor excelente para começar. Eu comecei cobrando 550 para o Rio, 450 para Juiz de Fora. E aí virou o ano, eu já fui para 720. Como que é? 720 Rio, 620 Juiz de Fora. Hoje em dia eu reservo 2 horas para cliente. Eu comecei a contar mais ou menos assim quantas micros eu já fiz dentro desse um ano. Já deu mais de 130. Agora multiplica. Ser uma micropigmentadora de sobrancelha era uma coisa que só estava nos meus sonhos, pois o que estava ali no momento que eu era design de sobrancelha, então eu não me via como micropigmentadora. A micropigmentação trouxe para minha vida muita flexibilidade de horário, consigo associar o meu trabalho com a escolinha do meu filho, consigo levar ele, buscar ele e trabalhar. Eu consigo trabalhar pouco, vivo bem, vivo tranquila, acho que cerca de 8 horas de trabalho eu consigo tirar o mesmo valor que eu tirava na loja. Hoje em dia eu sou muito mais feliz, tenho muito mais tempo para minha família, para os meus amigos, para viajar. Então a minha vida mudou completamente. Hoje eu ganho mais, tenho mais tempo para minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para minha casa. E hoje eu trabalho para mim mesma. Eu faço os meus horários. E saber sobre tantas histórias de outras mulheres que, assim como você, conseguiram sim se superar, se transformar, se tornar referência, isso te ajuda, isso mostra que você também consegue. E se você quer se tornar referência na cidade onde você mora, na região onde você mora, você precisa ter clareza desse passo a passo. Você precisa ter clareza desses 4 pilares, que é a mentalidade, a técnica, o marketing e a venda. E agora nós vamos falar sobre a técnica. Quando você busca conhecimento sobre ela, você começa a perder o medo
de atuar. E aí você ganha mais segurança. Você já percebeu que a gente só tem medo daquilo que a gente desconhece? Eu falo que o conhecimento é o melhor investimento que um ser humano pode fazer. Eu já te adianto, tá? Que a cliente que você precisa, a cliente que você deseja, ela se preocupa com a qualidade. Espaço é legal, mas é apenas um detalhe. Eu falo que é melhor, presta atenção, é melhor uma profissional boa em um espaço simples do que uma profissional ruim em um espaço de luxo. Pode ter certeza que a profissional que é simples, ela vai crescer, ela vai se tornar referência e vai conquistar o espaço de luxo dela. Já a profissional ruim, ela provavelmente ou ela vai falir ou ela vai perder aquele espaço de luxo. E ter o conhecimento das coisas te faz não perder tempo, te faz não perder dinheiro. Porque quando você sabe para onde você deve ir, o que você deve fazer e quais são os próximos passos, né? Você consegue muito mais rápido quando você tem esse direcionamento. Por exemplo, quantos relatos eu, Scarlett, já tive, já escutei de mulheres que compraram aquele tanto de material, por exemplo, no achismo e gastaram dinheiro à toa. Quantas vezes eu escutei mulheres falando que fizeram curso, mas que aprenderam a técnica, mas que não estão tendo cliente, que estão inseguras para poder atuar. E aí? E dominar a técnica é isso, é você aprender toda a teoria necessária para você se tornar referência em sobrancelhas naturais. Desde, por exemplo, a lista de material básico para você começar sem precisar de comprar tanto de coisa. Como escolher a cor ideal do pigmento para cada cliente. Como treinar uma trama simples. Deixa eu pensar, como fazer um mapeamento, um design sem precisar perder horas e horas e horas ali, mesmo assim ainda não gostar do resultado. Como pinçar uma sobrancelha e fazer com que a sua cliente, só pinçando a sobrancelha, viva a melhor experiência da vida dela. É sobre isso. Aprender a técnica é você ganhar segurança para poder conseguir atender as suas primeiras clientes da melhor forma, para que você consiga alavancar daqui para frente. E agora eu sei que você tá aí pensando a mesma coisa que eu pensei há anos atrás, quando eu comecei, que é: Scarlett, quem vai ter coragem de fazer micro comigo? Porque é isso que a gente pensa, né? A gente acha que as pessoas não vão ter coragem de nos procurar, a gente acha que não vai ter cliente, a gente acha que não tá legal, a gente acha que já tem muita gente ali trabalhando que não vai ter espaço para você. E é aí que entra os outros dois pilares, que é o marketing e a venda. Eu trabalho na academia há 16 anos. Nunca tirei umas férias de 6h30 da manhã, 9 horas da noite. Só trabalhando, de segunda a quinta. Sexta e sábado eu atendo num salão fazendo unha. Eu cobro R$20 a mão e R$20 o pé. Então demora 2 horas, 1h40 para fazer pé e mão. E trabalho muito no final do mês, as contas não fecham. Falta dinheiro, porque a gente que trabalha autônomo não tem uma renda fixa para você receber todo mês. Então você tem que juntar para pagar a conta. E meu sonho é ter um carro, meu sonho é comprar roupa. Sonho de mulher. Isso não estava longe da minha realidade. Pedindo a Deus, cansada de pedir a Deus que me desse uma luz para que eu pudesse ganhar dinheiro sem poder sair daqui do interior, porque eu tenho um pai e uma mãe idosos, porque eu moro perto deles, eu tenho que cuidar. Não dá para ir embora. Em busca de trabalho melhor. Conheci a Scarlett pelas redes sociais, no Instagram, comecei a seguir a história dela, apaixonada com a micro fio a fio. Foi muito bom. E depois dessas micro que eu joguei na rede social, foi só aparecendo gente. Com 5 meses já fiz mais de 35 micros. Consegui pagar minhas contas. Peguei o dinheiro, limpei meu nome, peguei o dinheiro, fui lá para São Paulo. Falei, vou comprar roupa. E fui para São Paulo e comprei tanta roupa. Trouxe muita roupa para mim, trouxe muita roupa para meu marido, trouxe muita roupa para minha sogra. Comprei muita coisa para casa, tudo à vista. Aí, semana passada, eu aqui em casa. A casa pequena, que eu tenho de 3 cômodos, eu saí dela e passei para uma casa de 7 cômodos. Aluguei uma casa maior. Tá muito gostoso. Tudo com dinheiro de micro. E com 5 meses só. É isso mesmo, o marketing e a venda, eles andam juntos. Eles é um namorado do outro ali, eu brinco isso. E por quê? O marketing, ele tem o poder de atrair as pessoas certas para você. O marketing, ele tem esse poder de fazer com que você seja vista e desejada pelas mulheres que precisam do seu trabalho.
compreende? E a venda tem o poder de fazer com que as clientes confiem em você, mesmo que você esteja começando. Você já parou para pensar? Eu sempre brinco que a venda é como se fosse um casamento, um relacionamento. Provavelmente, se você for pedida em casamento por alguma pessoa que você nunca viu na vida, tipo, quer casar comigo? Você vai falar, você tá doido, eu não vou casar com você não. É meio que isso. E aí, como que a gente aceita um pedido de casamento? Depois que você vai conhecendo, você vai vendo como que a pessoa é, você vai entendendo que não é tudo aquilo que você imaginava, vai conhecendo e desmistificando aquele tanto de coisa. E a venda, ela tem esse poder. A gente precisa criar esse relacionamento com as nossas clientes. Olha o quanto isso é interessante. Geralmente, quando a cliente nos procura, a primeira coisa que ela pergunta é: quanto que é o procedimento? Quanto que custa a micro? Quanto que custa o design? Primeira coisa que elas perguntam. E se você chegar, por exemplo, logo de cara e já falar, olha, custa X, provavelmente ela vai agradecer e falar, ok, obrigado, vou pensar, e não vai fazer. Então existe sim uma estratégia para que você consiga conduzir essa conversa com a sua cliente, independente se for uma conversa online, pelo direct do Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, ou se for presencial. E é uma estratégia que está dentro desse pilar de venda, para que você consiga fechar aquele atendimento, para que a sua cliente não desmarque o horário com você, para que ela fique louca querendo chegar o dia para poder ser atendida por você, independente se você está começando ou não, tá? Outro detalhe importante é você entender que a sua cliente, ela busca por qualidade. Por que eu falo a sua cliente busca por qualidade? Porque é o perfil de cliente que a gente quer para a gente se tornar referência. A cliente que nos busca por preço, ela nos troca por R$10 que uma outra profissional cobrar mais barato. Não é essa cliente que você precisa, não é essa cliente que vai te valorizar a ponto de você se tornar referência. A cliente que você precisa é a cliente que paga aquilo que você merece. E essa cliente, ela busca por qualidade, nunca se esqueça disso. E a qualidade está associada à experiência e não tanto ao local. O local pode ser dentro da sua casa, o local pode ser em um espaço alugado, o local pode ser em um espaço próprio, em uma parceria com um salão, enfim. Eu mesmo, quando eu atendia em Belo Horizonte, por exemplo, que eu saí da minha cidade para atender lá, eu já atendi em consultório de dentista. Então, se você fica aí, não tem espaço, não é isso. Independente de onde você for atender, a sua cliente, ela quer viver aquela experiência de estar com você. E aí vem o pulo do gato. E aí vem onde foi um outro divisor de águas na minha vida, que foi quando eu comecei a entender que o que ia me fazer com que eu me tornasse referência em sobrancelhas naturais era eu entregar uma experiência para as minhas clientes e não um par de sobrancelhas perfeita. Porque a cliente, ela não quer. Se você falar, olha, vamos fazer micro, ela, não tô precisando não. Agora pergunta pra ela se ela não quer ficar bonita, se ela não quer ficar com a autoestima elevada, se ela não quer receber um elogio do marido. Isso aí toda mulher quer, tá? Então, comece a entender isso, comece a colocar isso na sua cabeça, que você vai entregar valor. As pessoas que entregam valor tendem a subir, a crescer cada vez mais. Porque ela vai ser incomparável, porque a experiência que você vai proporcionar para ela é só você que proporciona. Não existe nenhuma outra Scarlett, não existe nenhuma outra Maria, não existe nenhuma outra de você. Você é a única. E aí tá o pulo do gato, tá? Agora eu te convido a pensar sobre algo muito importante, algo que vai mudar, vai virar a chavinha aí na sua cabeça daqui pra frente, tá? E é o seguinte, eu falo que, pensa aí comigo, dominar o método Verde Micro, ou seja, aprender o passo a passo, que envolve esses 4 pilares, que é mentalidade, técnica, marketing e venda, não é aprender só a fazer micropigmentação. É você aprender, além de fazer a micropigmentação, o design, é também você aprender a dominar a como atrair clientes e como vender para essa cliente. E o mais mágico é, depois que você aprende isso, preste atenção, depois que você aprende a dominar a técnica, atrair cliente, a vender para essas clientes, você aprendeu um processo que é replicável. Você tem ideia do que é você aprender algo
que é replicável, que você pode pegar aquilo e reproduzir aquilo por quantas vezes você quiser pro resto da sua vida. E o que é mais importante você entender que não é algo que se trata de dom, é algo que se trata de treino. Quanto mais você treinar, mais habilidade você vai ter. E aí você vai dominar isso e conseguir replicar isso por quantas vezes você quiser. É você aprender a dominar a técnica do design, da microblade ou microblade e saber a forma correta de se divulgar, de divulgar o seu trabalho nas redes sociais para você atrair mulheres. E depois que você atrair mulheres, você saber transformar essas mulheres em clientes que vão te pagar aquilo que você merece. E se você tá aqui hoje é porque você já mudou a sua mentalidade, porque você entende que se tornar referência em sobrancelhas naturais é um processo. É um processo que, se for seguido, se for respeitado todo aquele passo a passo, ele vai funcionar com você. Porque funcionou comigo, funcionou com tantas outras mulheres. E olha, eu tentei explicar o máximo de coisas aqui, mas eu sei que muitas pessoas precisam de um acompanhamento ainda mais detalhado, para que elas consigam se tornar referência em sobrancelhas naturais. E a boa notícia é que existe o método Viver de Micro, um método que tem todo esse passo a passo para que você consiga sair do zero, de onde você está hoje, mesmo que você não tenha experiência na área, ou se tem, se você já atua, mas você ainda não conseguiu alcançar grandes resultados. Mas existe sim esse método, que é um método que vai fazer com que você consiga se tornar referência em sobrancelhas naturais. É isso mesmo, o método Viver de Micro é o meu acompanhamento completo que te ensina os 4 pilares e te ensina o passo a passo para você sair de onde você está hoje e conseguir se tornar referência em sobrancelhas naturais aí na cidade, na região onde você mora. Mas fica tranquila que em breve eu vou abrir as inscrições para que você tenha a oportunidade de ter acesso a esse guia completo, a todo esse passo a passo, a esses 4 pilares, para que você também consiga se tornar referência, tá? Mas em breve eu te dou mais informações. E antes de finalizar, eu não poderia deixar de te convidar para você participar da nossa comunidade, uma comunidade que eu criei para que a gente, durante essa semana da imersão das sobrancelhas, a gente tivesse esse contato, para que eu consiga te conhecer, para que outras mulheres conheçam a sua história também. Então, se você ainda não foi lá, não entrou na nossa comunidade, não se apresentou, eu te convido, corre lá, conte quem você é. Se você quiser também, fique à vontade para poder compartilhar as suas dúvidas. Eu estarei lá, tá? Para poder ler a sua história, para poder tirar as suas dúvidas e compartilhar de ainda mais conhecimento. Mas antes de finalizar, eu te convido a participar da nossa comunidade exclusiva, é isso mesmo, é uma comunidade que eu criei para que a gente tivesse a oportunidade da gente nos conhecer durante essa jornada, durante essa semana da imersão das sobrancelhas. Nessa comunidade você vai ter a oportunidade de contar quem você é, de tirar suas dúvidas, de conversar direto comigo e de conversar e de trocar ideias com várias outras mulheres que tem o mesmo sonho que você, que tem as mesmas dificuldades e dúvidas que você também. E eu falo que existe sim essa importância, né, da gente estarmos juntas com outras mulheres que têm o mesmo sonho que a gente, que querem seguir o mesmo caminho que a gente também. Então, por isso que eu te convido a, logo depois que a gente finalizar essa aula, você clicar no link aqui embaixo e entrar na comunidade. Curte lá também o que você achou da nossa aula de hoje. Se você quiser, mande as suas perguntas, que vai ser um prazer te responder. E na próxima aula da imersão das sobrancelhas, que vai ao ar na sexta-feira, eu vou dar continuidade ao nosso conteúdo, respondendo as maiores dúvidas que você tem sobre como se tornar referência em sobrancelhas naturais. Nessa aula você terá o acesso a um plano de ação para você começar de onde você está hoje, se tornar referência em sobrancelhas naturais aí na cidade, na região onde você mora. E é isso, eu te vejo na próxima aula. Não deixe de entrar aí na nossa comunidade para a gente poder conversar, para a gente papear. Eu tenho certeza que vai ser algo que vai ser bem importante para mim e para você, tá bom? Eu te vejo na próxima aula. Um beijo e até lá. Beijo!